Olá, boa tarde. Oi. Tudo bom, Jodeli? Tudo bom, doutora Cristine? Um prazer tê-la aqui novamente. Prazer é meu. Da última vez a gente não conseguiu responder a todo mundo, né? E, Prometemos que a gente ia fazer uma segunda parte. e todo mundo adorou. Eu recebi muitas mensagens elogiando, falando assim, ai, como a doutora Cristine fala com clareza, a gente entende com facilidade. Inclusive, algumas famílias dos meus alunos ficaram encantados. E vamos lá para essa segunda live, né? Eu já fiz uma breve apresentação da senhora, mas gostaria que você pudesse também falar um pouco. Olha, na verdade, essas lives que eu faço na minha página, quando eu sou convidada para outras páginas, sempre com o mesmo propósito. O propósito inicial, quando eu comecei a fazer pelo blog, é tentar explicar a neuropediatria para leigos de uma forma simples, clara. Por isso que, às vezes, as pessoas acham que está muito simplificado. Mas, na verdade, é porque eu estou focando na pessoa leiga, não é para a pessoa que é da área de saúde, não é para médicos. E eu acho possível que os pais possam entender o diagnóstico. E é importante que eles entendam o diagnóstico para que eles possam realizar o tratamento, entendendo o que foi que aconteceu, o que está acontecendo. E como eu tenho facilidade para conversar, então eu comecei, e para escrever também, então tanto que eu comecei escrevendo. Então eu comecei com o blog Neuropediatria para você, que era só textos escritos. Depois, quando começaram as lives, as pessoas vieram me pedir que fosse no formato de vídeos. Então aí eu comecei ao canal Neuropediatria para você, que hoje Jodeli, o canal já tem mais de 10 mil inscritos, dez mil e Ai, quatrocentos que inscritos. maravilha, parabéns. É uma coisa enorme. E aí entrei nas lives do Instagram. Na minha página, Neuropediatria para Você, do Instagram, eu faço uma live semanal, às quintas-feiras, às 5 horas da tarde, só respondendo as pessoas. E aí eu respondo de neuropediatria de uma forma geral. E queria te dar um feedback. Você acredita que por causa da sua live, acho que teve a ver com a sua live, porque eu nunca tinha feito live sendo convidada para uma página que fosse de professores. Foi a Aham. primeira vez aqui. Então, por causa da sua, eu recebi um convite, eu vou fazer uma live como convidada também para um canal da Bélgica, Que são uma professora faz uma plataforma de informação para a comunidade de brasileiros e portugueses na Europa. E ela assistiu a live, aí com isso ela foi no meu canal e me convidou porque ela queria justamente o que você está querendo, Ai, que achando importante que os professores entendam as crises convulsivas, que é uma informação que precisa ser passada adiante. E aí eu vou fazer uma live internacional. ai, que Quando eu maravilha. marcar, eu boto no meu feed e te comento. Eu fico muito feliz por isso. Maravilha. Vamos simplificar a neuropediatria, né? Como você disse. Exato. Então, vamos lá começar? Podemos, pode Aí, quando for começar. mais ou menos no meio da live, a gente fala aquela surpresinha, tá certo? Já Eu comentei. preparei uma surpresa para a Jodeli. E para vocês, né, que são da página da Jodeli. Pois vamos lá. Da Me outra vez, avisa na hora, tu não me avisa a hora que você quiser que eu fale, viu? tá bom, pode deixar, doutor. Então, assim, da nossa última live ficou uma perguntinha que eu considero assim, muito importante. É assim, uma criança com epilepsia pode ter uma crise desencadeada por excesso de estímulos, principalmente na escola? Primeiro, quando o leigo, uma pessoa leiga, quando a pessoa tem uma crise convulsiva, o ser humano tem uma necessidade de culpar alguma coisa. Alguma coisa
ocasionou a crise convulsiva. E daí é que surgem os vários mitos. As pessoas, quando começam uma crise convulsiva, o filho tem uma crise convulsiva, ele chega no meu consultório e diz assim, doutora, é porque ele comeu um baião quente e pisou no chão frio. É porque ele tomou um leite quente e depois tomou um refrigerante. As pessoas precisam ter um culpado. Uhum. Porque o que a gente não vê, a gente precisa justificar de alguma forma. A grande maioria das convulsões vão ocasionar por nada, porque elas são uma alteração da onda cerebral. Como você não vê a onda cerebral, então você não está vendo nada. Agora, existem algumas coisas que podem desencadear crises convulsivas. Uma das coisas que eu diria uma das mais importantes que as pessoas leigas têm uma... Não queria usar o nome ignorância, porque parece ser pejorativo, mas a falta de conhecimento. É que quando eu estou olhando para uma tela de celular, uma tela de computador, de televisão, uma tela luminosa dos aparelhos eletrônicos, existe uma fotoestimulação. Essa imagem, ela não está fixa. Ela é feita pelo piscamento, pela atualização de megapixels que existe nessa tela. Isso é uma fotoestimulação. O cérebro imaturo não está preparado para essa fotoestimulação. Então, crianças menores de 2 anos não deveriam ser colocadas para ver nada em celular, nada em DVD. O que, hoje em dia, os pais entregam o celular e colocam a criança no bebê conforto, com um celular, com um tablet, para assistir DVD infantil ou DVD dentro de um canal de YouTube. Então, a fotoestimulação, ela pode desencadear crises. Então, uma pessoa que tem epilepsia pode ter suas crises desencadeadas por essa fotoestimulação do uso de videogames, DVDs. É uma forma de gatilho. Outra forma de gatilho, a falta do sono. Criança dormiu pouco por qualquer motivo à noite, ela pode ter uma descompensação das crises por causa da falta do sono, abstinência do sono. Também existe alguns estímulos que podem acontecer, mas são estímulos que são pouco comprovados. Mas na escola, por estímulo de conhecimento, não. Por estímulo de você estar ensinando uma matéria nova, não. Por isso não vai desencadear a crise, entendeu? Agora, uma pessoa que tem crises convulsivas, se você tem uma epilepsia controlada, você vai desencadear crises ocasionais. Agora, se a pessoa já tem crises convulsivas que não estão controladas, elas podem aparecer em qualquer momento. E não existe esse culpado, que você quer dar um culpado. Não existe esse culpado. Entendeu? E aí, dentro da sua fala, surgiu uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar aqui essa pergunta. A Michelle está falando assim, minha filha tem 6 anos e toma oxcarbazepina, 7,5 ml. Isso causa aprendizado lento? Ela está... Não é a oxcarbazepina que vai dar um aprendizado lento, não é o remédio. Na verdade, a criança tem crises convulsivas. Crise convulsiva não faz bem à saúde. Se ela não fizesse mal, para que a gente ia tratar? Ela faz mal. Ela diminui o desenvolvimento das habilidades. Então, as crianças que têm epilepsia podem, não estou dizendo que todas vão ter, mas a epilepsia pode causar uma deficiência na atenção, na memória, no raciocínio, e aí a dificuldade escolar é secundária à epilepsia, não ao medicamento. Pois é, eu já ouvi falar... A primeira vez que eu falei, a pessoa quer botar o culpado o remédio não é o culpado, a epilepsia que é a culpada. Eu já ouvi falar, assim, a grosso modo, que toda vida que uma pessoa tem uma crise, existe uma queima de neurônio. Isso é verdade?
Ou isso é Ah, mito? não, na verdade, a pessoa está usando, eu entendi, na verdade, mas o que é, não é queima. Na verdade, quando você tem uma crise convulsiva, você tem uma descarga elétrica no cérebro. Essa descarga elétrica, ela uma vez ela não vai ocasionar grandes prejuízos. Uma pessoa que teve uma, duas crises na vida. Mas uma pessoa que tem muitas crises convulsivas, que até conseguiu o controle, ela teve, lá sei, 30 crises, a cada descarga elétrica existe um prejuízo cerebral microscópico. Porém, ele é acumulativo para cada crise convulsiva. Tanto que as pessoas que têm epilepsia refratária, que tem epilepsia que não se controla e que por isso tem um número muito grande de crise, quase todos possuem uma deficiência cognitiva associada. Eles possuem um atraso global, um atraso da memória, concentração, atenção, raciocínio. Então, eles ficam com uma deficiência cognitiva. Agora, um grande número de pacientes, que é importante os leigos saberem, que assim, das epilepsias, 80% são de fácil controle. E as pessoas fazendo o controle e tendo poucas crises, ele pode não ter nenhuma sequela cognitiva. Agora, o número de crises é que vai te dar sequelas neurológicas, inclusive cognitiva. E outro mito que também me perguntaram, assim, a crise, né, quando está acontecendo, nem sempre ela é visível, né? Eu já ouvi falar que às vezes a pessoa está parada, parece que está parada, assim, olhando para o tempo, mas está tendo uma crise. Isso é verdade? Essa porque assim, uma das coisas que eu gostaria que todos entendessem, que eu falo diversas vezes na minha live e no canal, é que as pessoas acham que convulsão é a pessoa cair no chão, se bater e babar. É isso que elas identificam como convulsão. Isso é uma convulsão. Mas essa convulsão que a pessoa cai no chão, se bate, baba, é uma convulsão que nós classificamos como tônico-clônica generalizada. Você tem a perda da consciência. Agora, existem vários tipos de convulsão. E existem vários, mas aqui você falou, a crise de ausência, a criança, ela fica parada no tempo por alguns segundos, não é muitos minutos. Ela fica 40 segundos, 60 segundos, ela fica alguns segundos com o olhar parado, fixo, e o olhar é estranho, parece que ela está de olho aberto, mas parece que ela não está observando nada, parece que ela está vendo o infinito, é um olhar vago. E aí, quando ela acaba a crise, na verdade, ela faz uma coisa como se fosse assim, acordando do pensamento. E isso é uma crise convulsiva. E isso é uma crise convulsiva do tipo ausência. E existem outras, onde se a criança estiver em pé, ela fica em pé. Se ela estiver sentada, ela fica sentada. Só que ela está naquele momento, ela não está lhe ouvindo perfeitamente, ela não está prestando atenção, e para ela que está assistindo uma aula sua, é como se ela estivesse assistindo uma TV que está saindo fora do ar. Então, ela não consegue acompanhar o seu raciocínio, porque está tendo momentos onde pula a imagem. Só para te elucidar, quando eu era residente, lá em Ribeirão Preto, eu fui fazer um histórico de prontuários sobre crise de ausência. E eu encontrei, inclusive, um paciente que estava na APAE. Porque antes de fazer o diagnóstico de crise de ausência, quando foi feito o diagnóstico de crise de ausência e iniciado o tratamento, essa criança volta para uma escola regular. Olha só. Mas ele estava sendo considerado uma deficiência cognitiva importante para a PAI. Então, realmente, é uma das causas que o professor tem que ficar muito atento. Criança que para no tempo, eles param. É como se fosse o que eles estiverem fazendo, eles param. Se ele estiver, por acaso, segurando o lápis, ele vai parar com o lápis no ar. Por 50 segundos, 45 segundos. Não vai ser 5 minutos. Ele vai ficar um tempo curto. E aí parece que ele acorda. Ele pode derrubar objetos.
E ele faz isso repetidamente, várias vezes ao dia. A gente só consegue fazer o diagnóstico, a família só consegue perceber quando as crises estão frequentes. Se acontecer isso uma vez no dia, normalmente a família não vai perceber e nem vai te falar. E aí, doutor, existem algumas famílias que pensam até, mas tem pessoas na minha família que são assim mesmo. E aí entra a pergunta da Yassana, que ela diz assim, epilepsia é hereditário? Ela está Em perguntando. 70% dos casos. Em 70% dos casos, medicina nunca tem 100%. 75%, 70% a 75% dos casos, existe uma história familiar positiva. E aí a Michele também, ainda sobre a epilepsia, ela pergunta se existe algum remédio para ajudar na questão da flora intestinal, para reduzir o Na efeito. Eu acredito que verdade, ela está perguntando isso. é porque também existe umas. Eu acho que ela está perguntando o seguinte: é porque existe os anticonvulsivantes, é eles que vão controlar as crises convulsivas. Então, não tem nada a ver com a flora intestinal. Porém, existem alguns autores, autores não científicos, que eles consideram um tratamento para a flora intestinal. Isso não é acadêmico. Não se faz isso em nenhum hospital universitário. Então, isso é um tratamento que você encontra em Instagram, em YouTube, mas não com base científica. O Então, tratamento para crises convulsivas são os anticonvulsivantes inicialmente. Caso o paciente, ao usar os anticonvulsivantes no decorrer do seu tratamento, ele se torne refratário, quer dizer, ele não responde a medicamentos, a epilepsia é considerada pelo neurologista como refratária, aí existem outros tratamentos, que não sei se vale a pena enunciar aqui, que é a cirurgia para epilepsia, o uso de canabidiol, a dieta cetogênica e a colocação de estimulador de nervo vagal. Porém, esses estão separados para os pacientes que não controlaram com medicamento. Então, inicialmente, vai se tentar qualquer crise convulsiva, usar anticonvulsivantes, que é onde você vai ter uma melhor resposta. e aí a Yassana ainda pergunta o seguinte, uma crise com mais de 10 minutos pode causar problemas graves para essa criança? A criança teve uma crise com mais de 10 minutos. É a pergunta dela. É o seguinte, depende se foi e durou mais de 10 minutos, sim, você vai ter sequela. Mas uma coisa é importante, que as pessoas entendam. Na hora que a criança está tendo a crise normalmente ela demora menos de 5 minutos. Só que depois da crise, a criança entra num estágio de sonolência ou de confusão que demora até 40 minutos. Mas aí já não é a crise. Porque às vezes as pessoas confundem o que é crise e o que é o pós-crise. A criança tem a crise que é rápida, costuma durar menos de 5 minutos. Porém, daqui que ela volte à sua normalidade, vai demorar uns 20 minutos. Mas a crise não demorou 20 minutos nem 30 minutos. Ela demorou 3 ou 4 minutos. É porque o cérebro precisa de um tempo para se recuperar. Essa criança pode ficar confusa, ela pode ficar agitada, ela pode ficar sonolenta. Ele está no período pós-crise. E aí E aí já não é crise. E aí vamos aproveitar agora e falar da nossa surpresa, né? Porque tem tudo a ver, porque a doutora Cristine Aguiar escreveu um livro, o nome é Vito e o Remédio Controlado, que é justamente para falar sobre essas questões. Na verdade, o livro foi o seguinte, eu tenho um filho e você como professora sabe disso. Quando a gente quer contar alguma coisa para o seu filho, se você conseguir encontrar um livro que o personagem passa por uma situação semelhante, a criança, ela absorve, ela entende mais facilmente. Ela tem um Entendimento. tanto para o
paciente que tem crises convulsivas, para que aquele que vai começar a tomar o remédio, ele leia uma historinha para tirar os preconceitos e o estigma, e para os que não têm crise convulsiva, eles entenderem o que é. Então, eu tive uma ideia, há alguns anos atrás, eu não tive um pensamento de uma cena do livro, e aí eu pensei em escrever o livro. E ano passado, eu escrevi esse livro, Vito e o Remédio Controlado, que é, a criança vai ter uma crise convulsiva, só que ele está num um livro ilustrado. E ele vai ter a família não quer dar o remédio, porque o remédio é controlado. Então, existe uma historinha para explicação. E o Vito, tudo no livro é significativo. A capa do livro é roxa, porque roxa é a cor da epilepsia. Não sabia. Existe uma cor para eventos. Existe, vocês ouvem falar, outubro rosa, né? Câncer de mama. Roxo é a cor da epilepsia. E a historinha do roxo, ela é comovente. Uma criança, tem a ver com vocês da escola, uma criança canadense foi chamada pela escola para fazer um trabalho. Era um trabalho que eles tinham que fazer. E, naquele momento, essa criança tinha crises convulsivas. E ela resolveu fazer um trabalho escolar, onde ela queria demonstrar a solidão dela, portadora de epilepsia, por causa do preconceito que as outras crianças tinham dela. E essa menina se chama Cassidy Megan. Agora ela já é uma moça. Ela mora no Canadá e ela escolheu a cor roxa. Porque depois eu fui entender por que ela escolheu o roxo. Porque no Canadá existem uns campos de lavanda e a lavanda, o roxo da lavanda, para eles, tem um sentimento de solidão. Então, ela escolheu a cor roxa. E na escola, ela fez um dia, que é dia 26 de março, onde ela propôs uma coisa que seria Purple Day, dia roxo. Se você não tem preconceito com a epilepsia, vista roxo. E aí a escola, se quem queria participar, vestia uma camisa roxa, para dizer que estava do lado dela e que não tinha preconceito. Então, e eu faço o Purple Day aqui em Fortaleza. Todos os anos, no dia 26 de março, quem olhar o meu Instagram, existe uma camisa e eu consigo blogueiros que entrem, porque é para diminuir o preconceito da epilepsia. Então, o livro tem a cor. Próximo março, vocês vão participar. Eu entro para chamar vocês. E Vito é o nome do santo protetor da epilepsia. Ai, que massa. Eu coloquei o nome do meu filho. O nome do meu filho é Pedro Vito, V-I-T-O, porque é do santo. Aí as pessoas acham que o nome Vito é por causa do meu filho. Os dois homenageiam o santo, que se chama São Vito Marte, que ele fez os milagres dele, ele curou pacientes com epilepsia na época de antes de Cristo. Que massa. Então, tudo está encaixado para a epilepsia. E aí, como eu gostei muito de participar da live com a Jodelle, eu falei, Jodelle, eu vou te dar uns livros, Vito e o Remédio Controlado, para que você possa sortear. Você pode fazer em formato de sorteio, você pode fazer o que você quiser dos livros para divulgar o livro e para dar como um brinde para os seus seguidores. Então, com isso, a Jodelle vai receber os livros que eu estou doando para a página dela, para dicas, e ela já avisei isso, né? Então, ela vai fazer algumas ações para que vocês possam ganhar o livro Vito e o Remédio Controlado, que eu acho, e eu gostaria que tivesse na biblioteca das escolas para as crianças com epilepsia se sentirem representadas e as que não possuem epilepsia entendam da doença. Pois vamos lá, a gente vai começar a ação agora. As 5 primeiras pessoas que comentarem eu quero e tiverem seguindo a Edicas e a doutora Cristina Aguiar vão ganhar. As 5 primeiras pessoas, tá certo?
Eu já vi aqui que o Educar Transforma colocou, eu quero. Vamos ver quem mais aqui. A Sheila foi a segunda. Vamos ver aqui, Sheila. A Clécia Nogueira. Já a terceira. Só um minutinho que eu vou colocando e vou printando. A quarta foi a P. Silva. E a quinta, o Iasana, acho que é isso. Vocês foram as 5 primeiras pessoas que colocaram, né? Mas, assim, quem não foi contemplado agora, aguarde, que até o final da live a gente ainda vai ter uma surpresinha, tá certo? E aí, continuando aqui com o nosso tema, eu quero só compartilhar aqui a fala de uma das nossas seguidoras, a Graciela. Ela disse assim: tem uma aluna que foi afastada devido às recorrentes crises epiléticas. A mesma, além da epilepsia, é cega e tem autismo. Era muito preocupante a situação dela, pois a mesma não conseguia ficar sentada. Não é? Aí, outra pergunta, só mesmo para poder encerrar o assunto da epilepsia, porque a gente vai entrar um pouquinho na questão da deficiência intelectual. Aí a pessoa perguntou mais uma vez se existe algum remédio que possa, a pessoa que toma algum remédio para epilepsia possa usar para proteger a flora intestinal. Era essa a pergunta da Michele. Igual a qualquer outras pessoas. Podem usar um protetor gástrico, podem tomar igual a qualquer um da pediatria. Aí não existe uma coisa específica. Nas crianças, a gente não costuma, com o uso de um anticonvulsivante, usar protetor gástrico, porque normalmente nós não temos problemas nas crianças. Quando elas já usam 2, 3 anticonvulsivantes, é que a gente passa a ter um protetor gástrico ou de flora. Mas normalmente não é prescrito, porque nós não temos intercorrências com isso no uso de um anticonvulsivante. E aí, doutora Cristina Aguiar, a gente já está na metade da nossa live e tem um assunto que eu vou dizer que a maioria dos professores se preocupam, porque a gente não sabe ao certo quando é que uma criança tem deficiência intelectual, ou é só uma dificuldade de aprendizagem, ou é um distúrbio. Eu falo isso como professora. A maioria dos professores tem muita dificuldade em fazer essa observação para fazer os encaminhamentos corretos. Repete a tua pergunta, Jodele, que eu não entendi o começo, travou aqui o começo. Certo. É assim, uma dúvida que não é só minha, da maioria dos professores, é sobre deficiência intelectual. Quando é que a gente sabe que uma pessoa tem deficiência intelectual, ou é uma dificuldade de aprendizagem, ou é um distúrbio? É muito difícil. É muito difícil para vocês que não têm formação neurológica enxergar uma deficiência intelectual. Existem algumas que são claras. Existem algumas deficiências que claramente qualquer pessoa com bom senso... eu já atendi uma criança, vamos dizer, de 7 anos, que aos 7 anos ela ainda não sabe dizer a idade que tem. Uhum. Ela não consegue memorizar a idade que tem. Ela não consegue ainda dizer o seu próprio nome. Uhum. Não sabe o seu nome. Não sabe quantos anos tem. Quer dizer, a criança não sabe responder aos 7 anos o seu nome, a sua idade, é bem provável que tenha uma deficiência cognitiva. Porque isso assim, não dá para aos 7 anos a pessoa não saber o seu próprio nome. Existem outras deficiências que são difíceis, porque você precisa ter uma formação neurológica. Então, o que eu acho é que o professor, diante de uma dificuldade escolar, quando ele pensa que essa criança deve ser avaliada com o neuropediatra, ele não precisa dar diagnóstico. Você encaminha, fala com a mãe, olha, encaminhado por causa do baixo rendimento escolar. Aí você, em vez de colocar nomes científicos, termos,
Ele não presta atenção na aula, ele não me responde as perguntas, ele não consegue copiar da lousa, ele não consegue se relacionar com os amigos. Conte, é mais fácil e é mais correto. Você é leigo, então você diz: paciente com dificuldade, baixo rendimento escolar, frequenta a terceira série, ainda não está alfabetizado. Na sala de aula, não presta atenção na aula, quando perguntado, não me responde, não tem um bom relacionamento com os colegas, costuma derrubar material, costuma brigar com um colega, não sabe argumentar. Porque uma das coisas mais comuns, que é uma capacidade intelectual, é você argumentar. Mas por que você fez isso? Por que você empurrou o seu amigo? Peça desculpa. Não, tia, foi porque ele me bateu primeiro. Ele está argumentando. Oh, mas você sabe que isso não é correto. Não se deve brigar com os amigos. Peça desculpa ao seu amigo. Mas ele está argumentando. Isso. Ah, tia, mas foi porque a fulaninha me chamou de alguma coisa. Ele está fazendo um argumento. Então, o raciocínio dele está coerente. Agora, quando a criança não sabe contar, argumentar nada, coisas do dia a dia. Então, assim, a criança que tem deficiência cognitiva, ela não tem dificuldade somente na escola. Ela tem dificuldade fora da escola. Então, se a professora estiver com ele no recreio, ele também tem dificuldade. Tem dificuldade de escolher a brincadeira, de entender as regras da amarelinha, de entender as regras do pega-pega. Ele também vai ter dificuldade, porque a deficiência não será exclusiva para a escola. Ele não sabe dar recados. Vá lá na tia do recreio, diga para ela que eu estou chamando ela. A criança não vai. É verdade. Não sabe dar recado. Então, existem algumas coisas que vocês podem pensar em deficiência cognitiva, mas o que eu acho é que vocês devem ser, e eu falo, é feio, é errado você usar termos que você não conhece. Então, a escola diz assim, é porque ele deve ser um TDAH. A mãe vem, que a professora deu um diagnóstico de TDAH. Não, a professora provavelmente quis dizer que ele não tem atenção suficiente. Ela não sabe se é um TDAH. Ou então ele é muito agitado. Use a palavra agitado. Use a palavra, olha, ele não presta atenção. Encaminhe com palavras claras, que vai dizer o que você sente. O que você sente com esse aluno. Ele não tem coordenação motora. Ele não consegue pintar dentro do limite. Ele não consegue. Esquece com facilidade. Por exemplo, assim, alguns alunos a gente ensina e quando termina, pergunta e ele já não lembra. Isso é algo também para a gente já... mas também eu não sei se ele aprendeu. Porque você acha que ele está prestando atenção, você acha que ele aprendeu. Você acabou de explicar. Sim, ele ficou prestando atenção. Se ele aprendeu, é uma dedução sua, se ele aprendeu. Mas se isso é recorrente... Sim, mas ele pode não estar aprendendo. Eu faço uma coisa aqui... Eu faço aqui com um paciente uma coisinha besta que eu vou fazer contigo. Presta atenção. Olha só. Eu vou começar a cantar uma musiquinha que todo mundo conhece. Eu vou parar de cantar e você vai continuar. Tá bom. Até onde você souber, certo? Certo. Combinado, pode ir. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Com pedrinhas de brilhantes, só pro meu amor passar. Nessa rua tem um bosque que se chama solidão. Aí, pronto. Dentro dele mora um anjo. Que roubou meu coração.
Se eu roubei seu coração, é porque tu roubaste o meu também. Se eu roubei teu coração. É porque te quero bem. O que foi que aconteceu agora? Você cantou a música e você parou, deu um branco, Foi, não foi? foi, Eu comecei a cantar e você se lembrou, não foi? foi, Porque foi música é decorada. Se você começou a cantar e você parou, te deu o branco. isso. Eu contei mais um pedacinho, você continuou a cantar. Você parou de novo, eu te lembrei, você começou a cantar. Você nunca aprendeu a música, você decorou a música. Tem uma diferença. Então, toda vida que você esquecer uma palavra, te dá o branco e você não consegue ir para frente. Agora, se eu te der a palavrinha que você esqueceu, você consegue ir para frente. Você não aprendeu a música, você decorou a música. Isso não é aprender. A sua sensação na hora da música, quando você parou, é de branco. Não sei mais. É isso. Mas eu te dei a música e você sabia. É exatamente igual. Exatamente igual. Não quer dizer que ele aprendeu. Ele pode ter começado a decorou. Faltou uma palavra, ele não sabe mais nada, dá o branco. Aí tem que Mas ter ele não aprendeu. Ele decorou. Entendi. Aí você dá um tiquinho, aí ele sabe de novo. Aí você acha, ele aprende e desaprende, aprende e desaprende. Não, ele não aprendeu. Ele estava decorando. E quando você decora, se faltar uma palavra, você parou no ar, deu um brancão e você não vai para frente. Ah, eu vejo muito isso em alguns alunos, que tipo assim, sabe o alfabeto decorado, mas aí às vezes quando a gente vai perguntar numa palavra o nome da letra, não sabe. É porque ele decorou. Mas está decorado, ele não aprendeu. Existe essa... É a mesma sensação que você teve agora. A sua sensação quando você parou de cantar? Não sei mais. Deu um branco, não sei. Isso. Simples assim. E aí, quais são as ferramentas que o médico usa para diagnosticar essa criança? Porque, às vezes, tem algumas famílias que chegam e dizem assim, tia, ele fez o eletro e não deu nada. Né? É muito comum a gente... O eletro, ele não é o eletro que dá a deficiência cognitiva. A deficiência cognitiva, você tem duas formas de fazer o diagnóstico. Uma pelo neuropediatra, porque o neuropediatra tem muita experiência, que essa experiência a gente acumula por anos do desenvolvimento neurológico, do estudo do desenvolvimento neurológico. Então, com isso, o neuropediatra é muito rápido para conseguir perceber nuances. E existem os testes da neuropsicologia que também vão ver deficiência cognitiva. Agora, o eletro, ele é solicitado porque a gente tem crises de ausências que não são visualizadas pela família. Então, quando eu possuo qualquer tipo de atraso, como crise convulsiva causa atraso, eu solicito o eletro e não é raro eu encontrar alteração do eletro de crise convulsiva que a família nunca viu a crise. E aí eu começo a tratar e a criança melhora, recupera o atraso. Então, o eletro é solicitado para se investigar a causa. Nem todas as crianças com deficiência terão crises convulsivas como causa. Na verdade, na nossa realidade, a causa mais comum de deficiência cognitiva é a falta de oxigênio na hora do parto. É uma criança que nasceu sem chorar, que a criança vai fazer, a mãe teve eclâmpsia, pré-eclâmpsia, vai fazer cesariana para salvar a criança. É uma criança que entrou em sofrimento fetal. Ela estava em sofrimento e esse sofrimento do cérebro deixa marcas para o resto da vida. Pode deixar marcas. E a marca será o seu desenvolvimento neurológico não acompanhar a velocidade normal. Então, com isso, você tem um atraso do desenvolvimento neurológico. E demora, às vezes, para andar, demora para falar. E a parte cognitiva, que é o desenvolvimento da memória, da atenção, da concentração. Porque quando você olha uma criança, você diz, o João está crescendo. Sim, mas você está pensando em altura.
mas ele está crescendo em altura, ele está crescendo em memorização, capacidade de memorização, em capacidade de atenção, de concentração, de raciocínio. Ele está crescendo de tamanho, mas também de todas as funções cognitivas. Então, você pega uma criança de 3 anos, ela tem uma concentração e uma atenção de 3 anos. Aos 6, você tem que ter uma atenção muito maior. Mas se ele tiver um atraso, ele tem 6, mas com atenção de 3. Eu entendi. Tem uma pergunta que foi me feita assim da outra vez, é mais assim, o público aqui de Fortaleza. Hoje, é uma família que não tem condições, né, de pagar uma consulta particular. Qual é o caminho que ela deve percorrer para conseguir uma consulta com um neuropediatra pelo SUS? Caminho para qualquer consulta com neuropediatra pelo SUS, você vai no seu posto de saúde, você vai dar suas queixas ao pediatra, e ele vai te encaminhar para o neuropediatra. E você entra na fila de atendimentos da neuropediatria. Com todas as queixas de neuropediatria, a neuropediatria é uma subespecialidade. Então, você não consegue marcar neuropediatra diretamente. Eu quero uma consulta com neuropediatra. Você tem que ser encaminhada por um pediatra. Eu entendi. E aí, tem uma pessoa que fez só uma pergunta ainda sobre a epilepsia, a Cleciane. Se existe alguma identificação para os adultos que têm epilepsia, tipo, tá andando no meio da rua e tem uma crise. Se tem o quê? Alguma identificação, porque hoje utiliza o cordão de girassol, né, para as crianças que têm autismo. Aí ela quer saber Existiu. No passado existia isso. Existiam umas carteirinhas que ainda a pessoa pode ter uma carteirinha que ela usa na carteira, que diz que ela tem epilepsia. Existia, mas como aumenta muito o preconceito, pouca gente usa. Então, diferente do autismo, a epilepsia, eu acho que ela não conseguiu quebrar isso. Hoje em dia, as mães de crianças autistas, não é que elas não sofram preconceito, mas elas lutam pelo direito. Os pacientes da neurologia, antes disso, os da epilepsia, eles não têm essa organização das mães. Então, não existe essa luta pelos direitos do paciente com epilepsia. Então, normalmente não tem. O que é importante é que todo mundo deveria saber como proceder diante de uma crise convulsiva. Sim. Diante de uma crise convulsiva, você deve colocar o paciente deitado de lado. Se houver uma cama, você bota numa cama. Se houver um sofá, você bota no sofá. Não tem nada, você coloca no chão. Deitado de lado. Não é para botar a mão na boca para tirar a língua, desenrolar a língua. Isso não se faz. Coloca a pessoa deitada de lado. Se você estiver no meio da sala de aula, se você estiver no meio da rua, você coloca deitado no chão e você coloca alguma coisa que está perto de você para amortecer entre ele e o chão. Coloca a bolsa, coloca alguma coisa, uma sacola, para que ele não fique batendo a cabeça no chão. Então, você não segura a cabeça, você coloca algum objeto que amorteça a pancada, caso ele esteja tendo alguma movimentação. Fique do lado do paciente, espere, conte os minutos, normalmente termina com menos de 5 minutos. Após terminado, fique com o paciente, porque ele pode ficar confuso, ele normalmente acorda muito constrangido, porque ele, às vezes, ele solta, ele não tem condições, e aí ele perde a urina, e ele fica constrangido com essa situação, e aí ele está desorientado e resolve sair correndo, porque ele está com vergonha de você, só que ele pode ser atropelado, porque ele pode não estar olhando para os carros. Então, acalme o paciente, pergunte onde ele mora, espere ele voltar a falar corretamente, diga que não tem nada demais, que você vai ficar com ele. Muitas pessoas, infelizmente, roubam os pacientes nesse período, tiram a carteira, tiram o sapato, o óculos da pessoa, roubam essas crianças. Então, as pessoas de bem que encontrarem alguém tendo uma crise convulsiva, coloquem o paciente de lado, tentem amortecer
entre o chão e a cabeça ou a perna, que talvez esteja batendo, amorteça para que ele não se machuque e permaneça do lado dele. E quando ele voltar, deixe ele calmo, de que está tudo bem, que não tem nada demais, que você está ali, que você vai chamar sua mãe, eu vou ligar, qual é o telefone da sua casa, você tem condições de ir para casa, você quer que eu chame alguém para vir me buscar? Muito importante. Se ele caiu, ele pode estar cortado, aí está sangrando, porque na hora da queda cortou, machucou a boca, machucou a testa. Colocar um algodão, um estor, uma coisa para estancar aquele sangramento. Vamos fazer um curativo, aonde que você quer ir. Então, seja humano, seja solidário nesse momento. É verdade. Ótimo. Perfeito esclarecimento. Muita gente aqui está agradecendo. E assim, o nosso tempo já está encerrando. Eu queria encerrar só com só uma perguntinha aqui que algumas pessoas fizeram. O autismo, ele é detectado por exame? Algumas pessoas estão querendo saber. Porque às vezes o também autismo, o diagnóstico é clínico. Diagnóstico é clínico. Pronto, aí a dúvida está mais do que esclarecida. Então, assim, eu quero fazer as considerações finais aqui, agradecendo por mais essa live maravilhosa. Querem dizer que a gente vai fazer essa campanha, né, do Março Roxo, que eu não sabia. Por isso que eu tinha visto lá no seu Instagram. Quando chegar pertinho, aí a gente faz e a gente coloca. Aí, se você olhar na minha página, você vai ver todos os anos eu faço uma camisa diferente, que se chama Purple Day. E aí eu criei a hashtag tô roxo por você, quer dizer, eu não tenho preconceito. Hashtag eu tô roxo por você, porque aqui em Fortaleza as pessoas não têm roupa roxa. Então, no começo, eu pedia para as pessoas se vestirem de como a campanha do Canadá. Mas as pessoas não têm roupa roxa. Então, aí eu fiz uma camisa onde você não precisa vestir roxo, mas se você usar a hashtag tô roxo por você, tem a mesmo sentido. Eu adorei, agora eu estou entendendo, porque eu tinha visto já no seu Instagram um monte de gente assim vestindo roxo, mas eu não tinha entendido. Mas agora eu entendi. Hashtag tô roxo por você. Dia 26 de março é o Purple Day. No comecinho de março eu começo, durante o mês inteiro eu falo de epilepsia e durante esse período de março inteiro o assunto é epilepsia, onde eu passo as informações sobre a epilepsia e a camisa eu consigo muita gente, blogueiro, gente que tem mais digital influencer, para bater a foto com a camisa, apresentador, para poder, jogador de futebol. Adorei, pois vamos colocar. Para a gente poder dar visibilidade à campanha. Vamos dar mais visibilidade ainda, adorei, amei. Levar isso para a escola, as professoras com certeza vão aderir. E aí eu quero agradecer quem esteve com a gente até agora e falar que quando eu postar o vídeo lá no feed do AE Dicas, as 10 primeiras pessoas que comentarem eu quero e marcarem uma pessoa, preste atenção, vocês têm que comentar eu quero o livro, que o nome do livro é Vitor e o Remédio Controlado. Você vai comentar, eu quero o livro da doutora Cristine Aguiar. Aí você vai marcar uma pessoa, aí depois eu vou conferir se você está seguindo a doutora Cristine Aguiar e está seguindo a Edicas, tá certo? Eu quero agradecer. Pede para seguir a Neuropediatria para você, porque a minha página, doutora Cristine Aguiar, ela é pessoal, então eu posto muito pouca coisa. Eles vão ver eu cozinhando, ver eu postei hoje com os meus hobbies. Melhor você seguir Neuropediatria para você. Uma observação, ó. É só você clicar aqui, já aparece o IG da doutora Cristine Aguiar agora aqui na nossa live. E aí eu quero pedir para a doutora Cristine Aguiar fazer uma pose linda e maravilhosa, sorrindo agora. Vocês vão printar e fazer uma pose diva, né? Isso, vocês vão printar e vão marcar nos stories de vocês que a gente vai repostar, tá bom? Vamos sorrir agora, printem. Legal. Vamos divulgar, gente, vamos falar mais sobre esse assunto e agradeço demais a doutora Cristine Aguiar, essa pessoa maravilhosa, encantadora. Só tenho que agradecer mesmo.
Obrigada, Jodele. A gente vai depois se ver, a gente vê outros dias e outros momentos, tá certo? Certo. Adorei sua página. Um beijo a todos os seus seguidores. Outro beijo, gente. Tudo de bom. Até a próxima. Tchau. Tchau, beijos.